Bem, boa noite a todos. Alguns eu conheço, outros não. Meu nome é Orivaldo. Está em algum lugar aí, Orivaldo? Radiestesista, eu trabalho com radiestesia há pouco mais de 20 anos, né? E radiestesia, geobiologia, um tanto de pirâmides. Ultimamente tem avançado também para um conhecimento mais amplo sobre táquions. Eu sei que quando você fala de táquions, é um tanto desconhecido, né, para algumas pessoas, porque a cultura aqui no Brasil não tem esse direcionamento. Aqui, né, não sei lá na França como é que é, mas aqui direcionamento é complicado. Bem, a ideia é passar para vocês uma noção, para aqueles que não conhecem, né, sobre energia, sobre radiestesia, né? Como que essa coisa toda, né, de uma forma simples, porque 45, 50 minutos não é possível falar com profundidade a respeito desse conhecimento. Mas nós vamos falar, no geral, dar uma ideia de como tudo isso funciona, né? Dar uma ideia de como a radiestesia pode ser inserida no meio que nós estamos, como a radiestesia pode, né, avaliar qualquer tipo de energia, né? A radiestesia é muito ampla. A radiestesia, eu costumo dizer que é uma ferramenta universal. Desde que a pessoa tenha um conhecimento, ela pode fazer uso do pêndulo pesquisando aquele conhecimento. Uma pessoa que tem uma noção, né, muito boa a respeito do corpo humano, ela tem uma facilidade, por exemplo, para ver em alguma região do corpo, um sistema do corpo, onde há alguma dificuldade. Desde que a pessoa tenha uma ideia de anatomia, ela pode avaliar o sistema respiratório, o sistema digestivo, sistema renal, enfim, o sistema todo. Todo o sistema metabólico é possível avaliar pela radiestesia, desde que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento. Não dá para a pessoa avaliar o estômago, o fígado, o sistema circulatório, se ela não tem ideia de onde isso está. Então, a radiestesia exige esse mínimo de conhecimento. Isso nós estamos falando do corpo humano, mas, claro, a radiestesia é totalmente, não é exagero meu, né? É totalmente abrangente. Porque se nós sairmos agora do corpo humano e nós entrarmos no ambiente, é possível avaliar, por exemplo, esse ambiente aqui, né, através de um pêndulo, desde que tenha aquele conhecimento. Não dá para procurar petróleo com um pêndulo se a pessoa não tem noção de petróleo, né? Se aquela região, não precisa ser um geólogo, mas ter uma noção mínima, né, da possibilidade de ser encontrado petróleo, de ser encontrado água, de ser encontrado ouro, enfim, de encontrar qualquer coisa. Por quê? Porque tudo, isso já é sabido, já é dominado, tudo absolutamente vibra. Tudo vibra. Tudo vibra, tudo tem polaridade. Se nós entrarmos com esse conhecimento que tudo vibra, que tudo tem polaridade, um pêndulo detecta, né, e faz uma avaliação. Agora, como é que pode ser feito uma avaliação? Alguém pode perguntar. Nós temos que ter parâmetro. Não dá para trabalhar com radiestesia se não tiver parâmetro, né? É através de um parâmetro em que eu vou buscar um determinado produto que eu quero, uma determinada energia, enfim, para mim buscar qualquer coisa. Se eu quero saber se uma pessoa está bem, né, o geral, o corpo todo de uma pessoa, ficou estabelecido como parâmetro em radiestesia, medida de tamanho de onda, ou seja, medida em angstrom. Então, indo nessa direção, foi aproveitado, né, uma tabela em angstrom, né, para ser mensurado qualquer tipo de corpo de forma através desse parâmetro que é angstrom. Por quê? Porque lá atrás, né, Bovie, ele percebeu,
fazendo algumas pesquisas, ele percebeu que tudo que tinha uma saúde boa, né, tinha 6.500 angstrom. Ele percebeu que ele mediu uma planta, né? Essa planta, se ela estivesse saudável, se ela está saudável, ela vai dar 6.500 angstrom. Se for uma planta que tem uma qualidade especial, não vamos entrar nesse detalhe, ela vai dar 7,5, 8, 9 mil angstrom. Uma pedra, né, entrando no reino mineral, não é diferente. Você entra no reino mineral, se for medir um pedregulho, dá para saber se uma pedra realmente ela tem uma vibração boa, se é uma pedra de qualidade, se é uma pedra semi-preciosa, se você coloca numa régua de Bovie, você vai medir essa pedra e ela vai dar valores sempre acima de 6.500 angstrom. Por exemplo, só para citar um valor, um quartzo, por exemplo, ele dá 9.200 angstrom. Então, se você pega alguém e fala assim, isso aqui é um quartzo, você vai na régua, se não der 9.200, não é quartzo. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser mais ou pode ser menos, mas isso é uma referência. Eu tô dando uma referência. Se você pega um pedregulho, ele vai dar 2.500, 2.000. Então, se alguém pega uma pedra qualquer, que não tem nenhum valor, tinge essa pedra, coloca num forno, dá um brilho nela e fala que é ágata, dá para saber perfeitamente quando você coloca numa régua e mede. Então você vê que através da rádio, você precisa ter parâmetro, né? Pode ser feita a mesma coisa, como eu já citei, uma planta, você pode medir um animal, um animal ele tem uma vibração muito equivalente à nossa, 6.500 angstrom. Então você vai medir, né? Quando começa a dar valores abaixo disso, aí para poder ficar mais específico, né? Só através de alguma literatura, os livros ou curso, porque durante esse tempo todo de prática minha, eu comecei a perceber assim, você mede uma pessoa, mede um animal, está bem, vai dar 6.500 angstrom. Só para ilustrar, eu uso essa régua, né? Então, aqui nós temos uma escala de angstrom, com essa ferramenta aqui maravilhosa, né? Então, eu vou utilizar o pêndulo, vai dar no mínimo esse valor, eu sei que lá atrás não dá para ver bem, mas quer dizer, na medida em que vai avançando, quer dizer, a saúde e a vitalidade da pessoa é muito maior. Na medida em que vem descendo, como é que funciona? A prática mostrou o seguinte para mim. Quando você mede uma pessoa que ela oscila entre 6 e 6.500 angstrom, pode-se deduzir que é uma coisa provavelmente temporária. Então, um problema de ordem emocional, um estresse qualquer, você vai medir, vai dar 6.200, 6.300. Claro, você mede um dia, se persistir essa avaliação, se persistir esses valores, porque tem um probleminha, tem um núcleo em algum lugar do corpo que tem que ser procurado, e ali tem um problema. Bem, quando se trabalha, eu estou falando assim rapidamente, quando se começa a medir, que nós encontramos valores de 6 a 5.000, de 5.000 a 6.000, né? Quando nós encontramos esses valores, o que é mais comum é que alguma parte, algum sistema, algum órgão tem uma disfunção. Não tem uma doença instalada ali, não existe uma doença instalada. Existe sim uma disfunção. Então, a prática nos mostrou isso, né? E na medida em que vem descendo esses valores, já que é uma escala de angstrom, que mede vibração, que mede comprimento de onda, vibração são valores pequenos, numericamente pequenos. Na medida em que vem descendo isso na escala, então, quando se mede abaixo de 3.800 angstrom, já é uma doença instalada. Já está instalada uma doença. Pois não. Quando você fala na vibração, não importa se é para depressão ou para o estresse, para a atividade, a régua vai para baixo. Aí veja bem, sempre que nós temos qualquer desequilíbrio físico, emocional, vai mexer com o sistema metabólico. Mexe com o sistema metabólico, por consequência a vibração cai. Então você pega. Quer dizer, você vai medir, você vai encontrar um valor ali, só que você encontrou o valor, você não sabe exatamente o que é.
Depois você começa a se aprofundar. Num curso, claro, isso aqui é uma palestra, eu estou dando uma ideia, vai se aprofundando para chegar até especificamente no órgão. Então eu estou dando uma ideia geral, assim, se você mede tem 3.800 e qualquer coisa, é uma doença instalada, né? Quando você começa a descer muito, por exemplo, você desce com valores de 2.500, 2.300, realmente é uma doença pesada. Então, por quê? Porque alguma região do corpo, um núcleo qualquer do corpo, que está totalmente desarmonizado, desorganizado, que está doente, está queimando energia. É típico de um câncer, ele queima energia do corpo. É um pequeno vulcão que está consumindo energia. Então, agora, quando você mede num pêndulo, você vai pegar. Bom, para chegar a isso, claro, existem meios, né? Existem alguns meios que você vai fazer essas mensurações tem duas formas. Ou você faz por sistema, ou você faz por chakras. Eu costumo, no curso que eu dou os dois. E eu digo que esse trabalho de avaliação, tanto pelo chakra como pelo sistema, claro, é sabido para quem tem esse conhecimento, que um chakra, ele trabalha numa determinada região do corpo. Sobre um chakra, ele comanda um sistema. Então, avaliou um chakra, deu valores baixos. Só de avaliar um chakra, você pega o plexo solar, ele vai dar um valor baixo. Por consequência, a hora que se você for direcionar essa avaliação para o sistema digestivo, que é o sistema que está ligado, você tem que encontrar valores. Se não, eu costumo dizer o seguinte, essas avaliações é igual contabilidade, a conta tem que fechar, não tem jeito. Se um deu um valor, o outro deu outro valor, tem algo errado. Uma das medidas deve estar errada, ou ambas, porque dá certinho. Você pega aqui, você pega um chakra, ele dá um valor baixo. Vamos dizer, ele dá 4.500. Aí você vai procurar os órgãos que estão conectados com esse chakra. Você vai encontrar algum órgão, às vezes você vai achar até valor menor. Normalmente é menor. Se você avalia um chakra, ele dá 4.500, você vai procurar aonde ele dá aquela assistência energética, você vai encontrar valores normalmente menor. Então, eu estou citando casos assim, para ver que tudo é possível mensurar. Olha, absolutamente tudo. Não há o que não se mede. Nós estamos falando de um corpo, mas você mede esse ambiente, né? Quando se faz uma avaliação de um ambiente, né, inclusive foi uma chamada para essa palestra, é assim, depois nós vamos ver as consequências. Se você pega uma casa doente, existem as casas doentes, tem até um livro francês, As Casas que Matam, né? E mata mesmo, mata mesmo. Também se mede através da radiestesia, né? Claro, então, como eu disse anteriormente, precisa ter parâmetros, né? Porque uma casa, ela não é diferente de uma pessoa. Engano quem acha que uma casa é um bloco de cimento, areia, ferro, hidráulica, elétrica e para nisso. Uma casa, ela começa a formar a personalidade das pessoas que estão ali dentro. Uma casa onde o ambiente é muito saudável entre as pessoas, né? Há assim uma comunicação boa, as pessoas estão sempre bem. Uma casa alegre, você vai medir essa casa, você vai achar exatamente esse tipo de energia dentro dela. O inverso é verdadeiro. O inverso é verdadeiro. Uma casa onde as pessoas discutem, brigam, palavrões de toda a ordem repetido, porque existe um detalhe também, né? Começa a impregnar na parede de uma casa aquilo que
que é repetido, uma coisa repetitiva. Então, tudo que se repete energeticamente acaba se concretizando, acaba se concretizando realmente, materializa. Você pega uma casa de 40 anos, por exemplo, né? Ela tem gravado nas paredes muitas das ocorrências que ali existiram, principalmente ocorrências repetidas. Um fato muito interessante, se eu não me engano, é desse livro Casas que Matam, que o autor é um francês também, ele consegue provar que uma casa onde tinha um fantasma, os ditos fantasma, né, que as pessoas têm medo, acham que é coisa espiritual, não sei o quê. Não é nada disso. Os fantasmas, eles não têm vida própria. Os fantasmas são emanações das paredes. Aquilo que foi muito... Por isso que às vezes aparece a figura de uma determinada pessoa repetindo aquele mesmo gesto, aquela mesma coisa. Quando qualquer literatura, filme que fala de fantasma, pode observar que é aquela coisa muito repetida, repetitivo. Por quê? Porque alguma coisa ocorreu naquela casa seguidamente. Aquilo foi repetido. Essa energia, ela foi se impregnando. De certa forma, ela fica assim, ela se materializa em forma de energia. E como que aparece? Como é que aparece? Como é que ela quase se materializa e as pessoas vê uma pessoa que vê um vulto, vê não sei o quê. Aí vem lua, tempestade solar. Quer dizer, quando há uma coincidência de uma movimentação de planetas, e principalmente a Lua e o Sol, né, que densifica, é como se fosse como se fosse revelar um filme. Por isso a supressão da lua cheia. Também. Tá? Então, a gente cita isso, que é para as pessoas terem uma ideia de como que a energia funciona. Então, as coisas, elas se combinam de alguma forma, né? E surge uma imagem. Aquilo que ocorreu lá atrás. Claro, eu não estou desmerecendo, não estou dizendo aqui que não existe alguma coisa de espírito ou alma, como alguém queira. Não estou dizendo que isso não existe. Existe sim, existe essa... É uma coisa que a própria ciência, de certa forma, a ciência oculta, né, explica. Mas a questão dos fantasmas, que eu disse no começo, fantasma não tem vida, fantasma assusta, mas não tem vida absolutamente nenhuma. Há movimentações, mas não tem nada de espírito. Bem, o que quer dizer isso? Quer dizer que são coisas geradas, né, por energia, é simplesmente energia, né, que de uma forma ou de outra surge. Então, uma casa, além dessa personalidade, dessa doença que ela pode ter, ou de toda a alegria, uma casa saudável, quando as pessoas estão saudáveis, a casa é saudável, não tem dúvida nenhuma. Começa assim, tem vários ângulos para ser visto, para ser analisado. Você pode pegar uma casa desde o começo da construção daquela casa. Então, quando se escolhe um bom terreno, né, aí entra, agora nós vamos entrar assim, mais profundamente em geobiologia, que geobiologia é uma ciência que estuda ambiente, o próprio nome diz, né, geobiologia, né, estuda a vida na Terra, estuda a vida no planeta. Começa desde o momento de um terreno. Se nós pegarmos um terreno saudável e erguer uma edificação em cima dele, ainda assim pode ter problema com a movimentação de terra, percebe? Porque aquilo está milhões de anos ali. A terra está ali. Eu tenho caso, por exemplo, que eu fiz para uma indústria que se instalou aqui no Brasil, veio de fora. E lá eles fazem a coisa... É muito sério isso na Alemanha, então eles vieram construir uma indústria aqui no Brasil e contrataram alguém, no caso eu, para chegar lá e medir o terreno, a ver qual era o melhor local para fazer o galpão da fábrica, então foi o melhor local. Mas num determinado momento, as máquinas trabalhando, né? Quer dizer, você tem uma coisa que tem milhões de anos ali, ali montado, energeticamente, uma coisa
Isso. O que aconteceu? As máquinas chegaram, começaram a mexer, começaram a movimentar. Aí vem ferro, vem concreto, vem eletricidade, blá, blá, blá. Quer dizer, você desorganizou todo um local que era totalmente saudável. Então, começa-se uma casa por aí. Aí você tem... Mas isso é uma coisa que não é assim, desorganizou energeticamente, desarmonizou, acabou, não. Isso aí é uma coisa que se consegue de alguma forma. Existem meios, né? Existem meios de reorganizar isso, voltar até uma energia boa. Meios existem, né? Através da geobiologia. Agora, o outro fator é as pessoas que entram ali dentro, que é quando forma exatamente quando forma exatamente essa personalidade da casa, as pessoas que ali estão. Agora, as pessoas que estão ali desarmonizadas de alguma forma, né? Elas não ficam bem. Aí mexe com o quê? Desarmonizado, claro, não ficou bem, mexeu com o sistema metabólico, daí vem determinadas disfunções, determinadas doenças. Por isso que quando, pela radiestesia, vai se medir, fazer uma avaliação de uma pessoa, você vai perceber que alguns valores ali são valores que chamam a atenção porque são vibrações baixas. E aí, quem está fazendo essa avaliação, quem tem esse conhecimento, através da própria radiestesia, dá para saber. Formulando uma pergunta correta e tendo o material certo, quando você mede, pode aparecer ali se o problema é problema de ordem da casa ou do próprio local de trabalho. Aliás, o mais comum hoje, quando eu meço, é local de trabalho. O mais comum, por quê? Local de trabalho... Tem sempre aquela política entre o pessoal que ali trabalha, aquela coisa de alguns desconfortos que existem no local quando tem muita gente. Além disso, hoje, as empresas, o campo magnético, eletromagnético hoje, aqui já está tomado por isso, embora a gente não perceba, mas aqui tem sinal de rádio, televisão, radar, celular, tem tudo aqui. É uma questão de você ter um receptor. E muitas vezes nós somos o receptor. Quer dizer, queiramos ou não, todas essas frequências, né, nos afetam. Todas essas frequências, elas chegam e nos atingem. Dependendo da vitalidade da pessoa, o sistema metabólico reage e consegue compensar. Dependendo da pessoa, o sistema metabólico não consegue compensar e aí transforma numa doença. Principalmente doenças de ordem psíquica, emocional, porque mexe com o sistema nervoso da pessoa, o sistema nervoso central ou o sistema nervoso periférico. Então, os campos eletromagnéticos hoje é uma coisa terrível. Tem essa disseminação que tem aí de celular, as pessoas não têm ideia, celular e computador, não têm ideia do que isso faz para as pessoas. A pessoa não tem ideia. Tá todo mundo... Outro dia eu estava em São Paulo, eu estava dentro do metrô, aí eu estava sentado assim, de repente eu olhei, num grupo assim mais ou menos acho que tinha umas 50 ou 60 pessoas, a maioria estava com o rodo no ouvido. A maioria. Comecei a contar, 1, 2, parei de contar, falei, não vou contar para quê? Não adianta contar, todo mundo ali assim, quer dizer, jogando dentro do sistema nervoso central, frequências elevadas, às vezes aumenta o som, por causa daquele barulho todo. Tudo isso acaba afetando de alguma maneira. Né? Tudo isso acaba afetando. As casas, então, voltando para as casas, principalmente, às vezes eu cito, tem num livro, acho que nesse livro eu falo alguma coisa, mas tem um outro livro especificamente sobre geobiologia, onde está bem colocado isso, principalmente, eu não quero assustar ninguém. Por exemplo, para quem mora em apartamento, né? Apartamento, de certa forma, é um núcleo que precisa ser bem visto, bem olhado. Quer ver? Prédios onde o síndico permite, né, que se coloca em cima do prédio uma antena pode ser de TV, mas de celular é terrível. Pesquisas provam, pesquisa feita em Belo Horizonte, por uma engenheira da Universidade Federal de Belo Horizonte. Ela demonstrou que em 21 mil casos de câncer dentro de Belo Horizonte,
4.900 estavam em torno das torres de celular. Como é que isso afeta? Aí tem uma variável, né? As pessoas, se pega a pessoa de idade menor, os jovens ainda, eles têm uma resistência muito maior, mas pessoas, na medida em que vai avançando na idade, então, pega um jovem de 15, 16, 17 anos, está do lado de uma torre dessa, mora ali, tem a torre na cabeça dele, né? Ele depois você faz a avaliação da pessoa hoje e volta a avaliar esse rapaz daqui a 7, 8 anos, né? Ele já está comprometido. Mas se for uma pessoa de 60 anos, por exemplo, não vai chegar aos 7, 8 anos. Com 4 ou 5 anos ela já está totalmente comprometida. Aí vem as crises, aí vem como é que chama essa doença? Essa doença que tem depressão, né? Sistema nervoso abalado. É muito comum, não sei aqui, eu moro na casa aqui, não sei como é que são os prédios aí, mas é muito comum hoje as pessoas que moram em prédio, São Paulo, eu sei porque eu vivi lá sempre, as pessoas não vê chegar ao fim de semana para sair dali. Por quê? Existe uma resistência natural, né? Do próprio sistema metabólico, o sistema metabólico da pessoa começa a sinalizar, sai daqui, a pessoa não consegue ficar dentro de casa, a pessoa não está bem, a pessoa está bem na rua, entrou em casa, muda totalmente. Por quê? Porque você tem toda essa sinalização, toda essa frequência. Se você pega, por exemplo, voltando para os prédios, né? Pessoal de mobiliária de prédios, aí, se eles me conhecerem, eles vão me detonar. Você pega um prédio, né? É muito comum, aqui quase não se vê. É muito comum em São Paulo, você pega 4 torres. Se você pegar 4 torres de 10 andares, cada andar tem 4 apartamentos, cada apartamento tem 4 pessoas. Dá 1.600 pessoas, se eu não me engano. Isso no mínimo. Aí você pega 8, 9, 10 horas da noite, tá lá, chuveiros, computador, micro-ondas, televisão, celulares, aquilo vira um campo. Aí as pessoas falam assim, eu não consigo dormir de noite. Se conseguir medir, você pega um medidor de campo, quer dizer, aonde existe aquela torre, vai medir ali, é um campo eletromagnético altíssimo. Aí, algumas pessoas resistem mais, outras pessoas resistem menos. Agora, aqueles que ainda colocam na cabeça, em cima do prédio, aqui tem vários, aqui canso de ver, aqui eu ando por aí, eu olho assim, né? Mas eu falo, não tem nada com isso. Dá vontade de chegar e falar, ó, vocês estão se matando, né? Estão ganhando dinheiro, porque o aluguel é bem alto para poder. Não é significativo, eu já fui saber também. Você quer ver? Eu já vi síndico falar isso. Não é. Eles, por exemplo, você pega qualquer uma delas aí, a Vivo, a Oi, sei lá, a TIM, né? Eles pagam 7, 8 mil reais de aluguel para ter aquele veneno, aquela bomba lá em cima. E eles fazem um contrato, que já me falaram que eu fiz também, eles fazem um contrato que ninguém consegue desfazer, viu? Porque eles já têm uma equipe de advogados preparado para isso. Então, você fala, não quero mais aqui, não tem como. A multa, o tempo, é melhor deixar aquilo onde está, né? Aí você pega 7, 8 mil reais, divide pela quantidade de apartamentos, você vê quanto que dá. Vai dar 30, 40, 50 reais por mês no apartamento. Uma coisa mais ou menos assim. Isso é um assunto que é bom eu ficar quieto, porque não é legal. Mas isso realmente... Na Europa, a coisa já está mais controlada, né? Aqui no Brasil, o único estado que melhor regulamentou isso foi o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está bem regulamentado essa questão. São Paulo, eu estive acompanhando, São Paulo tem 2.000 e poucas torres de celular, tudo irregular, olha. Tudo irregular. E 500 e poucas totalmente perigosa. Agora, ninguém consegue mais tirar aquilo dali. Quer dizer, ninguém consegue. Seria falar, não é uma coisa, falar uma coisa definitiva. Não é bem assim.
mas dá muito trabalho tirar.